Porque vocês só vão me dar valor quando eu morrer, quando eu sair dessa casa. Filha, não vai chegar tarde em casa hoje, hein? Se eu for nesse quarto e achar, você vai apanhar. Menino, desliga esse chuveiro. Você acha que eu sou sócio da Eletropaulo? Lembrou que tem casa? Lembrou que tem mãe? Tu olha pros dois lados na rua, filha, todo cuidado é pouco. Ai, eu vou chorar. No dia a dia a gente não para pra pensar nessas coisas, né? Aí você casa e tal, fica tudo diferente. Mãe é mãe. Acho que eu sou grata, agradeço a Deus por ter a mãe que eu tenho, que acho que Ele não pôde escolher uma mãe melhor. Queria te agradecer por tudo que você já fez na minha vida, mas os mínimos detalhes, e eu acho que é muito importante, então eu te agradeço por toda manhã que a gente toma café junto. Mãe, muito obrigado por me amar e por pagar a conta de energia todos esses anos. Te amo. Mãe, obrigada por perder o sono, a fome e até a paciência para cuidar todos os dias de mim. Mãe, obrigada por lembrar de todas as minhas comidas preferidas e cozinhar pra mim, mesmo depois de casada. Obrigado por você sempre ter insistido para que eu tomasse, que fossem as menores atitudes. Eu tenho certeza que tudo isso fez diferença para estar conquistando tudo que eu estou conquistando hoje. Mãe, obrigada por me fazer uma mulher honesta e com caráter. A minha meta de vida é ser uma mãe como você é ser uma mulher de fibra como você é mostrar os valores que você mostra todos os dias para nós. Eu quero fazer o mesmo com as minhas filhas e dizer que eu te amo além de todos os horizontes que existem. Parabéns pelo seu dia. Um beijo. Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sejam com vocês. Hoje é um dia muito especial, dia de dizer muito obrigado àquelas que não medem esforços para abençoar seus filhos. Parabéns, mães! Nós somos muito gratos a Deus, em primeiro lugar, por suas vidas, e somos muito gratos a vocês também, por todo o amor, carinho e atenção a nós dedicados. Vocês merecem cada homenagem que já receberam ou irão receber nesse dia. Mas esse dia é especial porque é domingo, dia em que os cristãos no mundo inteiro se reúnem para adorar a Deus, e se torna ainda mais especial porque é dia de celebrarmos juntos a ceia do Senhor, um memorial da oferta de amor que o Senhor Jesus fez ao morrer na cruz em nosso lugar. É daqui a pouco, às 9h30, com o pastor Carlos Henrique. Por causa do que Jesus Cristo fez, nós não estamos mais sobre a condenação do pecado. O preço foi pago. Por causa do que Jesus Cristo fez, nós agora somos parte da família de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Por causa do que Jesus Cristo fez, nós temos a esperança de que tudo isso que vivemos, sejam momentos bons, agradáveis ou momentos ruins, de medos e incertezas, são apenas passageiros, porque temos um lugar preparado por Ele na eternidade. Sendo assim, não haveria dia melhor para iniciarmos o estudo da carta de Paulo aos Efésios, também chamado de o Evangelho da Igreja, no qual Paulo expõe o propósito eterno de Deus em criar, através de Jesus Cristo, uma nova sociedade, caracterizada pela vida em lugar da morte, pela união e pela reconciliação entre as pessoas, em lugar da divisão e da alienação, pelos padrões sadios da justiça em lugar da corrupção, pelo amor e pela paz em lugar do ódio e do desentendimento, pelo conflito sem trégua com o mal em lugar de uma convivência pacífica com ele. Assim deve ser a Igreja de Jesus, da qual fazem parte todos aqueles que pela fé creram na obra realizada por Cristo e tiveram suas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Então, mãos à obra! Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. A carta aos crentes da igreja em Éfeso é a mais impessoal das cartas de Paulo, o que leva alguns estudiosos a imaginar que talvez esta seja uma espécie de carta circular que deveria ser lida em várias igrejas, pois a carta não trata de nenhum assunto que seja específico de uma igreja em particular. Seus temas dizem respeito a todos os cristãos, principalmente aos que eram gentios antes de se converterem ao cristianismo.
Por outro lado, é importante notar que a carta é expressamente endereçada aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso, região que ele conhecia muito bem, pois durante 3 anos fez dessa importante cidade, centro comercial de primeira categoria, sua base de operações ao longo da sua 3ª viagem missionária. A carta aos Efésios, juntamente com as cartas que Paulo escreveu aos Filipenses, Colossenses e a Filemon, são chamadas de as cartas da prisão, pois provavelmente foram escritas durante os anos da primeira prisão de Paulo em Roma. O documento inteiro é uma combinação magnífica da doutrina cristã e do dever cristão, da fé cristã e da vida cristã, daquilo que Deus fez através de Cristo e do que nós devemos ser e fazer em decorrência disso. Se você já está pronto com sua Bíblia e seu caderno de apontamentos em mãos, então vamos lá. Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Depois das saudações de estilo nos versos 1 e 2, Paulo inicia a sua carta com um dos mais belos hinos de louvor da era cristã, que vai até o verso 14, e depois claramente faz uma oração pelos Efésios. Como lemos, Paulo faz um jogo com a palavra bendizer, que basicamente significa falar bem de. Ele bendiz a Deus, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, sugerindo algo que já foi consumado. Ou seja, o crente já é recebedor dessas bênçãos. O que precisamos agora é nos apropriarmos destas bênçãos e experimentá-las, o que se faz através do estudo, da meditação e da obediência à palavra de Deus, e também através da oração. Parte dessas bênçãos está descrita nesse primeiro longo parágrafo, lista que, embora exaustiva, não é completa, pois não fala de todas as bênçãos que recebemos de Deus, como, por exemplo, os dons espirituais dados aos crentes para a edificação da igreja, mas incluem a eleição, a predestinação, a redenção, a herança, o selo do Espírito e, acima de tudo, a graça de Deus para conosco. Então vejamos, devemos bendizer a Deus porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É possível que você esteja pensando agora, um momento, pastor, não fui eu quem escolhi seguir a Cristo? Então como funciona essa eleição e predestinação citadas por Paulo aqui? Onde fica o meu livre-arbítrio? Bem, lembra da carta que Paulo escreveu aos Gálatas? Ele disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Somos livres até para não desejar nenhum tipo de relacionamento com Deus, muito embora não sejamos livres das consequências das escolhas que fazemos, não é mesmo? Então a resposta às suas perguntas é, sim, realmente você e eu escolhemos seguir a Cristo e livremente, mas somente porque na eternidade Deus nos escolheu primeiro. Eleger é escolher, dar preferência a algo ou a alguém. E predestinar significa literalmente escolher desde o começo. Eu não tenho muita dificuldade em reconhecer que essas doutrinas são bíblicas, ligadas diretamente à vontade soberana de Deus, mas também não tenho dificuldade em reconhecer que em sua soberania Deus escolheu nos conceder o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer escolhas. O Senhor Jesus falou muito sobre isso. Ele falou sobre 2 caminhos, um caminho espaçoso e confortável e outro estreito, cheio de obstáculos e inconvenientes. Falou de 2 portas, uma larga e outra estreita, de difícil acesso. O caminho espaçoso e a porta larga levam à perdição, enquanto o caminho e a porta estreita nos conduzem à vida eterna. Quem faz essa escolha? A Bíblia é repleta de versículos que apontam para a extensão do amor de Deus pelo homem
e sua vontade de que todos sejam salvos, a ponto de enviar o seu próprio Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Mas essa é uma escolha que o homem deve fazer. Ele nos ama tanto que nos permite escolher se queremos ou não um relacionamento com Ele. Por outro lado, nossa escolha é uma surpresa para Deus? Ele por acaso não sabe que escolhas serão feitas? As escolhas certas que faremos? As escolhas erradas? Ele não é onisciente e onipresente? Então por que o espanto? Em algum lugar, a vontade soberana de Deus e o meu livre-arbítrio se encontram. As Escrituras não esclarecem o mistério da eleição e da predestinação. E é pouco provável que descubramos uma solução simples para um problema que tem intrigado durante séculos as melhores mentes da cristandade. Mas aqui no texto há algumas verdades importantes para serem aceitas e lembradas. A primeira é que fomos eleitos por Deus. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. E fomos predestinados para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Tudo isso por causa do bom propósito, da boa determinação, ou como consta em algumas versões mais tradicionais da Bíblia, por causa do beneplácito da sua vontade. Essa expressão usada por Paulo exclui qualquer mérito por parte do homem, ou seja, quando o Senhor teve o beneplácito de nos adotar, não levou em conta o que somos. Foi graça, favor imerecido, e Ele fez isso para a sua própria glória. O propósito da salvação de pecadores é a glória de Deus. Na sequência de sua lista de bênçãos espirituais, o apóstolo diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Os efésios conheciam bem o significado da palavra redenção. Redenção é livramento mediante o pagamento de um preço e era aplicada especialmente no resgate de escravos. Contra toda a lógica da justiça humana, mas coerente com o reino de Deus, a redenção não custou nada aos homens, embora tenha custado a vida do próprio Deus em Jesus Cristo. Todo esse projeto divino tem um nome: graça. E ele fez jorrar da cruz a sua graça sobre todos aqueles que a aceitam. Continuando sua argumentação sobre o bom propósito, sobre a boa vontade de Deus, Paulo afirma: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nos parece claro que o apóstolo quer ensinar que fora de Cristo todas as coisas estão em desordem e confusão por causa do pecado. Mas um dia, o universo de Deus terá restaurada a sua harmonia e unidade sob a supremacia de Jesus Cristo. Não sei se você chegou a perceber, mas Paulo já falou das bênçãos relacionadas ao Pai, que nos elegeu, nos predestinou para sermos seus filhos em Cristo Jesus. Falou também das bênçãos em Jesus, que nos redimiu pelo seu sangue, derramando sobre nós graça abundante e que nos fez sua herança para o louvor da sua glória. Não está faltando alguém? Sim, Paulo não deixaria de fora a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Vejamos os versos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Paulo conclui o parágrafo ensinando que o Espírito Santo é o selo que o cristão recebe quando crê no Evangelho.
O selo era um sinal de propriedade, ou seja, a presença do Espírito Santo em nós determina que pertencemos a Deus e é também a garantia de todas as bênçãos por vir. Deste ponto em diante, até o final do capítulo, Paulo fala de suas orações pelos Efésios, que nós não observaremos em razão do tempo, para que o nosso encontro não se prolongue em demasia. No entanto, recomendo que você faça a leitura do texto. Se surgir alguma dúvida, nós podemos interagir aqui mesmo no canal, usando a ferramenta Comentários, para que outros possam também ser abençoados por sua participação, ok? Quando chegamos ao início do capítulo 2 da carta, somos levados a pensar em nossa sociedade. Assim como eu, você tem a sensação de que as coisas estão meio de cabeça para baixo? Já percebeu a escalada dos problemas econômicos, conflitos sociais, ausência de orientação moral que parece ter tomado conta do mundo que nós vivemos? O homem, infelizmente, é incapaz de dirigir os seus próprios negócios ou de criar uma sociedade justa, livre, humanitária e tranquila. O próprio homem está fora dos eixos. É dentro dessa realidade sombria do mundo que Efésios, agora no capítulo 2, de 1 a 10, destaca-se com marcante relevância. Paulo, primeiramente, sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e depois sobe às alturas do otimismo acerca de Deus. É esta combinação do pessimismo com o otimismo, do desespero com a fé, que se constitui no realismo revigorante da palavra de Deus. Porque o que Paulo faz nessa passagem é pintar um contraste vívido entre o que o homem é por natureza e o que ele pode vir a ser mediante a graça. Vamos lá! Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nesse retrato da natureza humana, Paulo não está falando de uma tribo particularmente decadente ou de um segmento degradado da sociedade, e nem mesmo está falando do paganismo extremamente corrupto dos seus próprios dias. Não. Este é o diagnóstico do homem caído, na sociedade caída em todos os lugares. Ele está falando, inclusive, de mim e de você antes de Jesus. O que temos aqui é o conceito do apóstolo quanto a todos os homens sem Deus. É um quadro da condição humana universal. Se olhar bem, esses versos são um resumo dos 3 primeiros capítulos de Romanos, em que ele desenvolve uma tese sobre o pecado e a culpa, inicialmente dos pagãos, depois dos judeus, e então na totalidade da raça humana, concluindo que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ele seleciona aqui 3 verdades sobre o ser humano que ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo. Eles estão mortos, estão escravizados e estão condenados. Mas a graça de Deus não para aí. Olhem os versos seguintes. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Que notícia maravilhosa! Éramos o objeto da sua ira, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, teve misericórdia de nós. Nós estávamos mortos, e os mortos não ressuscitam, mas Deus nos vivificou com Cristo. Éramos escravos, numa situação de desonra e incapacidade, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos colocou à sua própria mão direita, numa posição de honra e poder. Deus agiu
para inverter a nossa condição no pecado. Mas afinal, por que Deus fez isso? Paulo explica que o que levou Deus a agir em nosso favor não foi algo em nós, algum suposto mérito, mas sim algo nele mesmo, seu próprio favor que não merecíamos. Paulo reúne 4 palavras para expressar as origens da iniciativa salvadora de Deus. Escreve da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da sua bondade e da sua graça. Vejam o texto. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A salvação é um ato de Deus, um presente que nós não merecemos, ou seja, não somos salvos por Deus porque nós o agradamos primeiro, cumprindo um ou mais dos seus mandamentos, ou porque nos esforçamos para ser pessoas boas, que fazem coisas boas. Não! Somos salvos por causa do grande amor de Deus, você lembra? Mas Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Um crítico desatento pode supor que a doutrina de Paulo da salvação pela graça pode nos encorajar a viver no pecado. Lê do engano. O que vejo aqui no texto é que as boas obras são indispensáveis para a salvação, não como sua base ou meio, mas sim como consequência, como uma evidência. Não somos salvos por causa de obras, mas sim somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Boas obras estas que Deus de antemão preparou, segundo o seu desígnio, numa eternidade passada, e para as quais nos criou, a fim de que continuadamente andássemos nela. O que, e vejo aqui, está em perfeita sintonia com os ensinamentos de Tiago, no capítulo 2 de sua carta, que você pode conferir mais tarde. Até o momento, Paulo nos falou da alienação ou da separação de Deus e o homem. Nesta segunda metade do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo vai tratar da alienação entre os seres humanos, em especial da separação entre os judeus e os gentios, que eram maioria na igreja em Éfeso. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Se você acha que existe animosidade entre brasileiros e argentinos, é porque não conhece muito sobre a confusão entre judeus e gentios. William Barclay, pastor e professor irlandês, autor de diversos livros, entre eles um comentário sobre as cartas de Paulo aos Gálatas e aos Efésios, nos ajuda a sentir a alienação entre essas duas comunidades e a hostilidade profundamente arraigada entre elas, especialmente do lado judaico. Ele escreve: o judeu tinha desprezo imenso pelo gentio. Os gentios diziam para os judeus: foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. Deus, diziam eles, ama somente a Israel dentre todas as nações que fez. Não era nem sequer lícito prestar ajuda a uma mãe gentia em sua necessidade mais urgente em meio ao parto, porque isto seria apenas trazer outro gentio para o mundo. A barreira entre eles era total. Se um rapaz judeu se casasse com uma moça judia, ou uma moça judia se casasse com um rapaz gentio, então era realizado o enterro simbólico da moça ou do rapaz judeu. Semelhante contato com um gentio era equivalente à morte. Sendo assim, Paulo descreve a situação desesperadora em que se encontravam os gentios. Eles não participavam da aliança de Deus com Israel porque não eram circuncidados. Eles não tinham um Messias, um Salvador. Eles não eram parte de Israel, o povo eleito. E por isso mesmo estavam alienados em relação às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas tudo isso agora é passado para os efésios,
porque Cristo deu um basta nessa alienação. Veja como Paulo explica isso. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O que era essa parede de separação? Bem, estudiosos mencionam que existem pelo menos três grandes blocos que construíram essa parede entre os judeus e os gentios. O primeiro era a separação física, entre eles no Templo de Jerusalém. Os que não eram judeus não podiam ir além do chamado pátio dos gentios, que ficavam no nível inferior às demais estruturas do templo, inclusive sob risco de morte. O segundo bloco que compunha essa parede era a própria lei judaica, com todas as suas prescrições de dieta e de pureza ritual. Para cumprir a lei, os judeus evitavam contato com os gentios e, por causa disso, desenvolveu-se o terceiro bloco, uma relação de animosidade, frequentemente mútua entre os dois grupos. Faço uma pequena menção aqui ao fato de que o Velho Testamento nada tem a ver com essa animosidade, porque Deus ordenou que os estrangeiros fossem amados, porque Israel mesmo havia sido estrangeiro no Egito, lembra? O problema foi a preocupação excessiva dos judeus com a lei cerimonial em detrimento da lei do amor. Por que Cristo destruiu esse muro da vergonha? Paulo explica. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Que genial! Paulo sentiu drama entre o judaísmo e o evangelho. Como conciliar duas realidades? Elaborando um conceito que fosse compatível com a introdução de comunidades não subordinadas à lei judaica, o novo povo de Deus. Essa base teológica apresentada agora a judeus e gentios é resultado da morte de Jesus na cruz. Cristo fez judeus e gentios um só corpo, ou um novo homem, de fato, uma nova sociedade, uma nova humanidade, em que a alienação cedeu lugar à reconciliação e a hostilidade cedeu lugar à paz. Judeus e gentios estão em plena igualdade. Deus não é apenas de Israel, mas sim da igreja, formada por judeus e gentios. A fim de indicar a riqueza da sua nova posição e de seus novos privilégios em Cristo, Paulo apela para três modelos familiares de igreja, que se desenvolvem em muitas outras passagens das Escrituras. Retrata a nova comunidade de judeus e gentios como sendo o reino de Deus, a família de Deus e o templo de Deus. Vejam o que ele diz. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O reino de Deus não é uma jurisdição territorial, nem sequer uma estrutura espiritual. O reino de Deus é o próprio Deus regendo o seu povo, outorgando-lhe os privilégios e as responsabilidades que o seu domínio subentende. É desse reino que nós agora fazemos parte. Somos cidadãos dos céus. Aqui somos apenas embaixadores do Rei. Em Cristo, judeus e gentios são mais do que concidadãos sob o governo divino. Vivem juntos como filhos em sua família. Se somos filhos, então somos irmãos. E é esta ênfase que Paulo dá aqui, onde os filhos do Pai ultrapassam as barreiras raciais e são introduzidos nessa nova vida fraterna, que sempre deve ser uma característica especial
dessa nova sociedade organizada por Deus, a sua igreja. Paulo, afinal deste argumento, assemelha a igreja essencialmente uma nova comunidade de pessoas a um edifício e, em particular, a um templo. Essa nova construção deve ser edificada sobre as Escrituras do Novo Testamento, cuja pedra angular ou pedra principal, pedra fundamental, enfim, aquela que sustenta todo o edifício, é o Senhor Jesus Cristo, que dá unidade para o crescimento coletivo e também individual. Esse novo templo não é uma construção material, nem um santuário nacional, nem tem um terreno localizado. É um edifício espiritual, a família de Deus, uma comunidade interracial que abrange tanto gentios como judeus e tem alcance mundial. Estão em Jerusalém, em Antioquia, em Éfeso e também aqui em Cuiabá. Onde quer que se achem membros do povo de Deus, é aí que Deus habita. Ele não está vinculado a edifícios sagrados, mas sim a pessoas santas, a sua própria nova sociedade. Com este povo, ele fez uma aliança solene. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vamos orar? Amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer mais uma vez, Senhor, porque por causa da tua bondade, por causa do teu amor, tu enviaste Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e assim nos tornastes teus filhos. Obrigado pela tua boa vontade para conosco, Senhor. Obrigado porque tu nos escolhestes. Obrigado porque tu cuidastes, ó Deus, predestinastes o nosso destino para que nós nos tornássemos teus filhos. Que nós possamos continuar firmes, Senhor, neste propósito. Que as nossas obras, como vimos aqui no texto, aquilo que nós fazemos para as pessoas em geral e em especial para aqueles que são membros da tua família, Senhor, nossos irmãos em nossa igreja, que possam ser prova viva da tua presença em nossos corações. Em especial, Senhor, nesse período difícil que nós ainda estamos atravessando, período principalmente de incertezas. Por isso, continuamos pedindo também que tu abençoes as famílias da tua igreja, que tu não permitas que haja falta de absolutamente nada em nossos lares, principalmente, ó Deus, com relação a mantimentos, com relação a gêneros de primeira necessidade, artigos que fazem parte, ó Deus, da nossa sobrevivência. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens suprido cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Deus, também pela oportunidade que temos de contribuir, compartilhando um pouco daquilo que nós temos com as pessoas necessitadas, a exemplo das ações sociais que têm sido feitas aqui em nossa igreja também. Obrigado a Deus pelas pessoas que têm continuado, ó Deus, no seu trabalho para poder nos abençoar, Senhor. Pessoas aí que estão nas suas atividades essenciais, bem como também, ó Deus, os trabalhadores que retornaram às suas atividades, ainda, ó Deus, que um período menor de tempo ao longo desta primeira semana, de uma pequena mudança, uma pequena redução, ó Deus, no rigor desse distanciamento social que é tão necessário nesse momento. Deus continua abençoando pesquisadores, médicos, todo o pessoal da área de saúde, nosso pessoal da área de segurança, continua cuidando, ó Deus, das pessoas que atuam nesses serviços essenciais, que seja qual for, ó Deus, a gravidade da situação, estão aí se dedicando para o nosso bem-estar. Abençoa eles e as suas famílias também, Senhor. E no tempo certo, no teu tempo, Senhor, na plenitude do tempo, que nós possamos aí contemplar uma vacina sendo encontrada para que esse mal seja de uma vez por todas erradicado da humanidade. Obrigado, Senhor, porque nós podemos contar contigo. Obrigado porque nós podemos depender de Ti. Que o Teu amor, Deus Pai, Deus querido, seja com o Teu povo. Que a graça salvadora de Jesus Cristo continue a nos abençoar. E que o Teu Espírito Santo continue presente, ó Deus, consolando os nossos corações, fortalecendo, ó Deus, as nossas vidas. Continuemos firmes no propósito de bem testemunhar o Teu Evangelho. Que o Teu povo, em todos os lugares, sobre a face da terra, seja por Ti abençoado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado! Mais uma etapa, mais uma aula, mais um tempo juntos
Mais um tempo de crescimento bíblico e espiritual. Eu espero que você tenha aproveitado. Na próxima semana, eu convido você para estarmos juntos novamente. Capítulo 3 da Carta aos Efésios. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa semana.